Então? Sim. Hoje a gente vai então falar um pouco mais sobre a importância do Espiritismo, né? Lá no Livro da Esperança, Espíritas Instruí-vos, né? E aí a gente deu esse contexto, né? Conhecer o Espiritismo pode nos orientar melhor para a vida. Por que o pode, né? Porque depende de nós. O Espiritismo não orienta melhor para a vida se a gente não quiser ser melhor na vida. Você sabe o que está acontecendo comigo depois dessas sessões que eu estou acompanhando, estudando, esse estudo meu, está me permitindo voltar para o passado e como eu era uma grande idiota. E sempre achei que eu era maravilhosa. Que isso? Não, assim. Aprendizado. Caridade, então, sempre quis para o mundo inteiro. O que é isso? Fui até para o psicólogo falar, eu sou muito boazinha. Olha. E agora, eu nesses estudos, eu me sinto assim. Não, mas é só entender. É isso. Você está servindo para a gente se corrigir, é o que está valendo. Corrigindo. Né? O passado, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não viver em função dele. O passado ele serve para a gente se referenciar, assim, aquilo que eu fiz não devo fazer, aquilo que eu fiz que deu certo eu vou fazer. E a vida da gente tem que ser o presente. O futuro é a consequência do presente. O passado é só um ensino, né? É um jeito da gente evitar falhar de novo na mesma coisa ou aproveitar o que foi bom. Né? Mas uma grande idiota. Que isso, não. Uma grande idiota. Assim. Semana que vem nós vamos falar de um tema bem interessante, ninguém é inútil. Né? E é exatamente o título do Livro da Esperança. Tem uns mosquitinhos, não sei se pode dar umidade. Né? Depois a gente vai falar do perigo da inteligência sem o amor. Né? Qual o risco que tem quando uma pessoa é muito inteligente e não tem amor. Né? No dia 18 nós vamos falar das crianças, que é o nosso compromisso e a responsabilidade com eles. E no dia 25, atenção aos que sofrem calados. Quantos conhecemos que sofrem calados? Né? Então vamos... Nossa, está ótimo. Vamos pensar um pouquinho. 18 crianças, né? E dia 19 os que sofrem calados, que Emmanuel dá o título da página de Companheiros Mudos. São os que sofrem calados. Então vamos começar aqui com uma página do livro No Portal da Luz, também uma página de Emmanuel, chamada Erros e Imperfeições. Comumente, aqueles que abraçam a doutrina espírita, em lhe observando o parque de revelações e ensinamentos, todos eles alicerçados no Evangelho de Cristo, declaram-se mais ou menos incapazes de lhe praticarem as lições. A pretexto de fraquezas e defeitos, muitos se afastam dos encargos em que se iniciam, ao passo que outros, muitos, nem se animam a começar. Que dizer, porém, da criança que fosse retirada do ensino sob a desculpa de que ainda está longe da madureza? Do operário afastado da máquina, suposto incipiente. O menino é trazido à escola a fim de aprender. O obreiro é conduzido à oficina para familiarizar-se com ela. Somos igualmente levados à obra de Cristo para integrar-nos na edificação do reino de Deus, a principiar de nós mesmos. Qual acontece no levantamento de grande edifício a serviço para todos os que se propõem a trabalhar. Não alegues ignorância ou deficiência para fugir da obrigação que nos cabe. Ninguém adquire qualquer gênero de experiência simplesmente num dia. Tarefa, seja qual for, exige iniciação. Não largues ao amanhã o bem que possas fazer hoje. Relaciona as tuas possibilidades e verifica em que setor conseguirás oferecer o melhor de ti. Em seguida, considera-te enganjado na empresa do Senhor, a serviço de teus irmãos. Trabalha e trabalha. Se o passado te arroja sombra ao coração, esquece a sombra e trabalha por mais luz no próprio caminho. Olha aqui, né? Se o passado te arroja sombra ao coração, né? A gente estava falando disso, né? Esquece a sombra e trabalha por mais luz no próprio caminho. Eu acabei de a gente acabou de comentar, né? Se alguém te ofendeu e conservas algum detrito de mágoa, esquece, né? Ouvida é esquecer. Esquece a mágoa e trabalha por entesourar mais amor. Incorpora-te à sinfonia do serviço de que se constitui o universo.
dos sóis da imensidão, as últimas gotas d'água no centro da terra, tudo que há de bom e belo nasce e vive do trabalho constante. Linda página de Emmanuel, né? Eu sou um fã Erros e de, imperfeições. um fã de Emmanuel. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor Jesus, mestre, amigo, companheiro, nosso grande arcanjo, nosso modelo a ser seguido, obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por permitir que conheçamos pouco a pouco um pouco mais dos teus ensinos, clareando eles sob a luz da doutrina espírita. Envolve, mestre querido, aqueles nossos irmãos que já passaram por aqui e não puderam estar aqui hoje conosco. Carrega eles de energias positivas, de paz, de harmonia, de amor. Penetra em seus corações e deixa lá o nosso abraço, o nosso desejo de que tudo vá bem. Aos nossos companheiros que estão aqui, já não tendo mais o corpo físico, mas em espírito também sedentos como nós, para aprender como seguir adiante para sermos mais felizes, para que tenhamos menos dores, para que acertemos mais um pouco. Envolve toda essa comunidade, Senhor, desse nosso bairro querido, a Nova Aldeinha, a aldeia de Barueri. Que todos possam receber a partir dos nossos corações muita paz e muita luz. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Abre as nossas mentes e os nossos corações para os ensinos dessa noite. E que em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é nosso Pai e Criador, possamos iniciar o estudo do Evangelho desta noite de sábado, com a graça de Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre doutrina espírita, né? Conhecer o Espiritismo pode nos orientar melhor para a vida. Eu trouxe essa foto aqui, né, que são os livros, né, que têm origem nos estudos de Allan Kardec, né? Então, cinco desses livros foram efetivamente publicados por ele, né, que é o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ele fez uma espécie de cartilha chamada O que é o Espiritismo, né? E o outro, que é o Obras Póstumas, foi concluído depois que ele já havia morrido. Ele desencarnou e a esposa dele concluiu. Ele tinha deixado um monte de coisinha escrita e a Amélie Goudet, junto com a Sociedade Espírita de Paris, né, terminou que é o Obras Póstumas. Então, fora isso, daqui tem uma sequência muito grande de uma revista, né, que ele escrevia. Mensalmente ele escrevia uma revista que ele chamava de Revista Espírita também, muito rica, com bastante ensinamento. Eu achei bacana trazer essa informação para nós. E o estudo está baseado lá no capítulo 6, no item 5, Advento do Espírito de Verdade. A gente vai entender um pouquinho quem é essa figura, né? E para a gente começar, só para trazer uma mensagem além daquela de Emmanuel, né? Também de Emmanuel, do livro A Verdade Responde. Em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando, com a verdade a nortear-lhe a marcha redentora. Entretanto, somente no coração é que o Espiritismo pode realmente transformar a vida. Assim, o Espiritismo não é uma religião para transformar a vida para fora, né? O Espiritismo é para transformar a vida dentro de nós, né? Para fazer a gente entender e pensar nas coisas do passado, como é que a gente está conduzindo. Então, para a gente começar, melhor do cérebro. É sempre por dentro, né? É o princípio de uma filosofia, né? Por isso que o Espiritismo é uma filosofia. A filosofia é mudança de comportamento, é entender pelo comportamento. E como sempre, né, vamos começar olhando o que Jesus nos diz, né? Jesus, João capítulo 14, versículo 16 a 17. Então foi João, evangelista, que transcreveu essa frase de Jesus. E é bastante importante que o estudo nosso está sempre focado no Evangelho. E o Evangelho está sempre se referindo às passagens que estão no Novo Testamento, né? Então vamos dar uma olhada nessa passagem. E eu rogarei ao Pai, quem está falando é Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa frase, Jesus disse para os apóstolos. Então ele estava lá com os discípulos dele lá, né? Os apóstolos, ele falou, né? Quando ele coloca essa última frase, mas vós, ele estava olhando para aqueles que estavam ali com ele. Como a gente fez na semana passada, vamos destrinchar isso aqui em pedaços, né? Primeiro ele começa, e eu rogarei ao Pai. Vamos parar para pensar, quem é o Pai? O Pai é Deus. Nota que ele está dizendo que vai pedir ao Pai. Se tem alguém próximo de Deus, esse alguém é Jesus. Então, um pedido de um filho exemplar como esse ao Pai, um filho que faz por merecer, se o nosso filho que nem merece tanto, né? Quando pede, a gente faz. Imagina esse, né? Esse filho maravilhoso. Mais uma promessa de Jesus. Lembra que na semana passada a gente falou que ele disse, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei? E ele faz outra promessa hoje, né? Eu rogarei ao Pai. Mesmo distante, não vai deixar de pedir ao Pai por nós. Nota o seguinte, Jesus já sabia, né? Esse trecho aqui já foi no momento que Jesus sabia que ele estava para ser preso, crucificado e que iria desencarnar, iria voltar para o local de onde ele veio, onde ele administra o nosso planeta. Então, mesmo de longe, né, mesmo distante, esse distante aqui bem entre aspas, né, mesmo distante, ele ainda assim vai pedir ao Pai por nós. Olha que promessa, né? Eu estou indo, mas eu não vou parar de pedir. Só que ele não pediu qualquer coisa, né? Eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir a Deus, e Ele vos dará outro Consolador. Bom, aqui a gente tem que ver o seguinte. Ele, o Pai, vai dar um outro Consolador. Se Ele vai dar outro Consolador, é porque já há um, já existe um. Ele vai enviar outro. Mas vamos dar uma olhada o que significa a palavra Consolador? Para a gente poder ter a certeza do que Jesus estava falando, né? Lá no dicionário, Consolador está lá. Que ou aquele que conforta ou consola. Solais. Solais eu não procurei ver o que é, mas confortar e consolar a gente entende bem, né? Que ou aquele que consola ou aquilo que é próprio para consolar. Animador. Confortador. Coisa boa, né? Então, e ele, Deus, vai, né, dar outro que vai confortar. Outro que vai animar, outro que vai consolar, confortar, um outro que vai botar a gente para cima, que vai nos fazer melhor. Mas vamos voltar. Se ele vai mandar outro, é porque já há ou houve alguém ou alguma coisa que consolou. Quem foi o primeiro a confortar, consolar, animar? Por que eu estou trazendo essas três palavras? Porque está no significado, né? Ó, confortar, né? Animar, consolar. Quem foi o primeiro a fazer isso, dado que Jesus diz que vai mandar outro? Então, houve um primeiro, né? Que ele vai pedir ao Pai para mandar outro. Quem seria? Ele próprio, né? Jesus, através dos seus ensinos. Porque não é só a pessoa de Jesus, né? É o que ele trouxe, né? Que a gente chama de Evangelho. Evangelho vem, a tradução de Evangelho é boa nova, é algo novo, algo bom e novo. Então os ensinos de Jesus é que na verdade foram o primeiro Consolador. A gente teve a honra de ter sido trazido pelo próprio Jesus, mas o Consolador que a gente está vendo aqui é muito mais do que a figura de Jesus. É o que ele trouxe, é o Evangelho, a mensagem, o jeito de pensar, né? Os ensinos de Jesus foram o primeiro Consolador. Isso é muito importante, porque como a gente vai falar que ele está prometendo um outro Consolador, o outro Consolador não é uma pessoa. E a gente acha que o primeiro Consolador era uma pessoa, mas também não era. O primeiro Consolador não foi Jesus. Foi Jesus, mas foi muito mais do que ele. Foi a essência que ele trouxe, o ensino que ele trouxe. Podia ser trazido por outro? Poderia.
poderia ser trazido por outro, né? Mas não, ele decidiu ele mesmo trazer esse consolo, esses ensinos, o Evangelho. Então, o primeiro Consolador foi o Evangelho de Jesus. Através dele próprio, né? Mas foi o Até Evangelho tem uma de Jesus. passagem que fala que quando não se falava em amor, quando Jesus falou em amor, diz que o mundo estremeceu, porque nunca tinha ouvido falar, porque Deus era um Deus punitivo, não era Deus de amor. Era o Deus Então, que, quando- se você é olho por olho, dente por dente, né? E Jesus vem e fala, calma, perdoai os vossos inimigos, né? Andai com eles enquanto há luz e tudo mais. Tudo bem, agora? Beleza? Então aqui a gente está falando na área então quem é o primeiro Consolador? Por que isso é importante, gente? Porque eu mesmo, antes de mergulhar um pouco nesse estudo, quando falava do Consolador, do primeiro Consolador, sempre vinha Jesus, né? É claro que é Jesus, mas assim, é o que ele significa, é o que ele trouxe. Então o primeiro Consolador é o Evangelho. Eu cresci em colégio eu sou órfã de colégio de freira, né, pai? Uhum. Eu fui aos 3 anos e saí aos 17. Fiz uma escola, missa todo dia. Uhum. E eu me lembro que a freira puxava minha orelha porque ela falava, quem é Deus? Eu falava, é um trovão forte que eu estou saindo fora. E tinha Mas é uma boa frase, né? Um trovão forte, né? então é assim, né? Porque dava medo, né? Era um Deus de dar medo. Você tem Né? que falar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Deus. Louvado Cristo, louvado Cristo. Era Porque criança. não tocava o coração, né? Não tocava o coração. Daí o trovão. Então vamos lá. Não foi o bastante, né? Nota que ele, através do Evangelho e dos ensinos dele, foi o primeiro Consolador. Mas não foi o bastante. E o próprio Cristo, já chegando perto da morte, né? Da morte do corpo, ele percebeu que não foi suficiente, que não havia preparo suficiente, e ele avisa que vai pedir a Deus para enviar outro. Porque não foi suficiente só aquela primeira mensagem. Né? Mas por quê? Né? Ele complementa, né? Por que ele vai enviar outro? Para que fique convosco para sempre. Né? E aí fica aquela pergunta, bom, se Jesus e os ensinos dele foram, o conjunto disso foi o primeiro Consolador, e ele diz que vai mandar outro, e esse outro vai ficar para sempre, será que Jesus foi embora? Dá essa impressão, né? Para que fique convosco para sempre. Esse outro vai ficar para sempre, mas o primeiro não fica. Né? Na verdade, não é isso que ele quis dizer, né? Ele falou assim, o próximo vai vir num momento mais adequado e vai penetrar tão profundamente em nós que vai ficar. O que ele está querendo dizer aqui é que ele veio, trouxe os ensinos, mas esse ensino a gente não estava em condições de fixar e ao longo do tempo a gente estava com uma grande chance de perder, de abandonar. Mas o próximo viria um momento numa condição de ficar. E aí um parêntese, o que aconteceu depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e o mundo aprendeu isso? Nós passamos 1857 anos perdendo o que Jesus trouxe e mudando o que ele trouxe. A gente até vai comentar sobre isso, deturpando, e ele já sabia disso. Até tem uma passagem que ele fala assim, quando ele fala para os apóstolos, se vós não compreendeis as coisas da terra, imagina as coisas de Deus. Por isso que ele falou que ia mandar outro Consolador, porque a gente não estava preparado para os doutores da lei não compreendiam. Imagina as pessoas que é mais simples, que não tinham estudo. Então, por isso que esse complementa, né? Se na escola tradicional também é assim, né? Chega lá um professor na 8ª série, ensina a equação do segundo grau. Você olha para que serve isso, né? Onde eu vou usar? Aí lá na engenharia, na faculdade, fala assim, olha onde eu vou usar, né? Mas a gente aprendeu no momento, não estava pronto para usar, mas vai usar lá na frente. Ou não compreendeu. Não compreendeu. Não buscou alguma coisa. Então, olha aqui, ó. Ele trouxe o Evangelho, os ensinos e seus exemplos. Mas o nosso preparo, naquela época, o nosso aqui é forçado, né? A gente também estava lá naquela época, nós somos espíritos eternos, né? Mas nosso preparo ainda não era suficiente para fixar e manter conosco. Então nós aprendemos, ou nós ouvimos, né? Mas ao longo do tempo a gente foi perdendo porque não fixou, a gente ainda não estava preparado para fixar esse conhecimento. Tá?
Ok? Então essa primeira parte, ó, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, para que fique em nosso coração para sempre. Mas aí ele não para, né? Jesus fala, o Espírito de verdade, ele explica isso, né? O que ele vai pedir ao Pai? Né? O Consolador, que Consolador é esse? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Então, Jesus explica o porquê não agora. Imagina, lá naquela época, ele fala, eu vou enviar o Consolador. Aí viram Pedro, né, que era danado, e fala, mas mestre, por que não manda agora, né? Você está aí, né? Jesus explica, olha, eu vou mandar depois, porque neste momento o mundo não consegue receber esse Consolador, porque não vai nem entender, não conhece, não entende, né? Não estava preparado, né? Não tinha preparação. Perfeito, você falou. Porque não estava preparado, né? Não entendeu completamente, não havia preparo, precisava estudar um pouco mais, precisava viver um pouco mais, né? Então não havia preparo naquele momento. Então Jesus meio que se desculpa, né? Ele fala, não vai ser agora, porque vocês não estão preparados ainda, né? Mas vós o conheceis. Ué, mas o mundo não pode receber, não pode ver nem o conhece? Como é que vós os conheceis, né? Parece que é uma contradição. Por quê? Embora o mundo não estivesse preparado, alguns, porque ele fala aqui do mundo, ó. Quando ele explica, ele diz o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. A maioria das pessoas não pode. Mas aqueles discípulos que estavam ali do lado dele, esses já tinham recebido. Né? Que é o que ele está falando. Né? Alguns, como os discípulos, já estavam prontos e receberam um pouco mais do que a maioria. Né? Tanto que logo depois da crucificação, que o cristianismo começou a ficar forte, muitos morreram e não... Né? E divulgar esses que morreram e se entregaram profundamente aos ensinos de Jesus, esses conheceram. Esses são essa exceção aqui. O que ele diz é o seguinte, no final da história, ó, a maior parte não estava preparado para conhecer, mas alguns, uma pequena exceção, esses estavam e para esses estava tudo certo. Não precisaria do segundo Consolador, porque o Consolador já tinha resolvido a história lá. Tudo bem até aqui? Né? Essa frase parecia contradizer essa, né? Mas não é isso. E aí, aqui a gente estava falando dos versículos 16 a 17 de João capítulo 14. Ainda no capítulo 14 tem o versículo 26, que também faz parte desse estudo. Ó. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele complementa, né? Vamos ver a primeira frase, ó. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, olha bem a força disso, né? Vamos voltar no outro? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará. Agora ele diz, mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará. Olha a força de Jesus, né? Eu vou pedir a meu Pai, mas Ele vai me atender. Não tem dúvida de que Deus vai atender, né? Então vai enviar, né? Vai enviar em nome. Objetivo similar de consolo e conforto. Aquele Consolador, o Santo Espírito que o Pai vai enviar, também vai vir com a mesma função. Jesus veio para trazer o quê? Consolo e conforto. Para pregar o amor. Para fazer as pessoas olharem mais para o sentimento, que até então era mais o material. Não será o próprio Jesus. Ele não diz que é Ele que vem, ó. É outro Consolador, né? O Santo Espírito que o Pai vai enviar em nome dele. Então não é Ele, é em nome dele, ó. Mas em nome dele, com a sua autoridade. Mas aí, Jesus vai estar longe disso? Não. Ele só está dizendo o seguinte, não serei eu que virei novamente ao planeta, encarnar e trazer. Né? Mas haverá um movimento que será feito em nome dele, em nome de Jesus. Então ele vai pedir ao Pai, o Pai vai conceder e vai enviar em nome de Jesus. Fantástico, né? Como é que estava tudo já construído, planejado.
esse Santo Espírito, esse novo Consolador, vos ensinará todas as coisas. Olha que importante. Se o próximo Consolador vai ensinar todas as coisas, é porque este Consolador não ensinou todas as coisas. Faz sentido? Porque a gente não estava preparado para isso. Se vai ensinar todas as coisas, é porque nem tudo Jesus pôde ensinar. Ele até gostaria. Não tinha compreensão. Não tinha capacidade. Como é que eu vou ensinar engenharia mecânica para um aluno de 7º ano? Não, falta insumo, né? Não tinha elevação. Não tinha progresso, né? Então ele sabia disso. Mas o próximo já viria num momento capaz de ensinar todas as coisas. Ele não falou coisas a mais algumas coisas. Ele falou todas. Capaz de fazer um resumo de tudo. Mas ele continua: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então vamos lá. 2 pedaços. Vai ensinar todas as coisas. E ainda vai lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus já sabia que a gente ia esquecer. Olha lá. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus já sabia que a gente ia acabar esquecendo, como a gente esquece na escola aquilo que a gente não usa. Como a gente esquece na vida o que a gente não usa. Se a gente aprende um idioma e não usa, fica enferrujado. Se a gente aprende uma fórmula matemática e não usa, fica enferrujado. Então ele já sabia que a gente ia esquecer, mas ele diz que, além de trazer todas as coisas, também relembraria. Fomos esquecendo, nós levamos, desde os 33 anos que dizem que Jesus desencarnou, né, até o ano de 1857, né, a gente ficou mais de 1.800 anos esquecendo o que Jesus trouxe. Além das pressões que você não podia se dizer cristão, que tinha, então as pessoas foram se moldando, né? saciadas da sua liberdade de ter uma religião ou um credo. Né? Além de esquecer o que ele trouxe, a gente foi mudando o que ele trouxe e inventando coisas que ele não disse, que ele não trouxe. Deturpado, né? Deturpou. Porque chegou um momento, até esqueci o nome do Constantino, foi o imperador romano que olhou o movimento. Roma era como se fosse os Estados Unidos hoje, né? É um poder estratégico. Quando Roma percebeu que o cristianismo estava começando a crescer demais, o que eles fizeram? Bom, na verdade isso começou antes, né? Por que Roma chegou, o Império Romano chegou ao que chegou, né? Porque eles faziam, quando eles chegavam e dominavam um povo, a primeira coisa que eles faziam era pegar a religião daquele povo e incorporar. Por isso que a religião romana, ela é parecida com a religião grega, né? Com a Grécia. Tem até os deuses mudam de nome, mas têm as mesmas características, porque a Grécia foi a grande conquista de Roma. Mas quando eles chegaram no... Oi? Mitologia. Isso, eles incorporaram, né? Tem Júpiter do lado, Zeus do outro, né? Coisas do tipo. Mas eles também incorporaram o Egito, eles também incorporaram as questões dos judeus, e quando eles viram o cristianismo crescendo, eles falaram assim: opa, está na hora de botar o cristianismo dentro do Império Romano. Então Constantino declara que a religião oficial do Império Romano passava a ser católica apostólica romana. E aí o que eles fazem? Eles pegam os ensinos de Jesus e fazem uma adaptação. Tanto que eu até fiz um estudo uma vez falando sobre isso, que a Igreja Católica, que nasceu com Constantino, tinha um pouco da religião egípcia, muito da religião grega, muito dos judeus, e inventou-se uma série de coisas. Os paramentos, aquelas roupas, eram as roupas dos sacerdotes. A questão da Santíssima Trindade tinha a ver com os egípcios. Então foi uma vitamina ali que os romanos fizeram. Então, se fizesse a vitamina e o conceito ficasse, não tinha problema nenhum. O problema é que a gente foi esquecendo, mudando, inventando, e inventou uma coisa que depois, na Idade Média, foi o que foi, né? Matando gente, queimando gente. Em 1857, o Consolador Prometido se apresenta e relembra, esclarece e consola. Eu sempre tive muita dificuldade no início, né,
de aceitar que esse consolador prometido era o Espiritismo, né? Porque eu falei assim, não é muita petulância nossa achar que é, mas é. Por quê? Porque tem coisa que conforta mais do que o Espiritismo, de saber que através da reencarnação, através desses estudos, a gente entende as coisas que nos acontecem. Tudo é revelado. É difícil você ter uma pergunta que o Espiritismo não consiga, através de tudo que Kardec deixou e mais o que veio depois, não consiga explicar. Algumas a gente tem dificuldade de aceitar, mas está escrito, está estudado, tem semente lançada. Então, ó, o Espiritismo relembra o que Jesus trouxe. Na essência, relembra fortemente, esclarece, consola. Tanto que o Espiritismo é a chave, né? Jesus é a porta, o Espiritismo é a chave que abre a porta. Então, Jesus enviou esse consolo, esse novo consolador para nós, chamado de doutrina espírita. 1800 anos foram necessários, 1857 anos que a gente tivesse condições. Nessa época foi quando o iluminismo estava aparecendo, né? As pessoas começaram a estudar filosofia. Para poder receber, senão tinha sido abafado. Senão não era, ia ser agora ou daqui a pouco. É o que você falou. Por que nem fala de doutrina espírita? Não é a doutrina de Allan Kardec. Não é. Foram espíritos, doutrina espírita, de espíritos, né? Depois que ela deu. Isso. Então você falou, por que ela não veio no tempo? Por que veio antes? A igreja tinha mais poder que o país, que o Papa mandava mais que o rei. Ela ia ser abafada, então precisou ter uma evolução moral, intelectual, para que pudessem aceitar todos os ensinamentos. E teve que haver uma perda do poder católico, né? Porque não é porque o catolicismo é uma religião ruim, não é isso. É porque deturparam tudo. Exato. Tanto que hoje a gente percebe que o catolicismo é um catolicismo voltado ao amor, a gente percebe que a maioria é assim, né? Mas naquela época os bispos eram os mais ricos, o Papa era, né, mandava no mundo. Mas aí, antes de Kardec trazer... Era um Estado, né? Era um Estado, era um dominador, né? Era um império. E aí, antes disso, houve a quebra de Lutero, foi antes de Kardec. Lutero, lá com João Knox, né, questionou e fez os protestantes. Aí deu uma quebra na religião católica. Aí veio os iluministas, os cientistas, a ciência começou a tomar conta. Então, quando isso começou a se desmontar, era a hora de trazer uma semente nova, que foi a doutrina espírita. Se ela viesse antes, a igreja abafava, as pessoas não iam ter coragem de aceitar, né? E aí foi o momento mais certo. Mais correto. É bem explicado. Né? Foi um momento, se ela viesse antes, ia ser complicado. Se viesse depois, talvez não tivesse tempo de se amadurecer, porque de 1857 para hoje, né, a gente ainda tem muito para evoluir, mas a gente vem amadurecendo isso. Hoje a gente consegue abrir a porta da nossa casa e trazer pessoas que estão querendo conhecer. Foi o teu caso, foi o caso da Beth, de tantos outros que já passaram por aqui. Né? Se fosse antes, talvez não fosse possível fazer isso, porque a gente ia ter medo, né? Assim, opa, peraí, a religião é católica e aí o bispo vai vir aqui na minha casa. Não dá. E aí, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, tem uma mensagem, né, porque aqui é o que estava no Novo Testamento, né? O Evangelho é sempre assim, um pedacinho do Novo Testamento e depois vem o comentário espírita, né? E está escrito assim: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha como isso é importante. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensino. O que Jesus trouxe? Jesus lá no ano zero, lá quando ele encarnou e esteve aqui. Qual a mensagem principal que Jesus trouxe? Amor. Amai-vos uns aos outros. Ame o próximo como a si mesmo. Amor, perdão, amor. E aí, não consolador, que ele tinha dito que ia relembrar o que ele trouxe, com a primeira regra, espíritas. Espíritas por quê? Porque são os que estão estudando a doutrina espírita, que é o novo consolador, que somos espíritos. Amai-vos. Lembrando o mandamento maior de Jesus. Amarmos uns aos outros. Mas aí ele não para.
Ele continua. Instruí-vos. Eis o segundo. Olha que importância. E sabe quem disse isso? Um espírito que assina com o nome de Espírito de Verdade. É um espírito que assina, aí existem umas discussões filosóficas que pouco importa, se não foi o próprio Jesus que escreveu, não importa se foi Jesus ou se foi um espírito como a Dora, lá em 1857, que trouxe. Alguém questiona esse ensino? Amar e instruir, complementar com a importância do estudo. Olha, você tem que amar, mas a sua capacidade de amar também depende da sua capacidade de se instruir, de sua inteligência. Olha isso daqui, ó. A evolução se dá sempre em duas vias. A evolução do ser humano, a evolução do espírito, sempre vai ser em função do amor e em função da instrução, em função da moral e em função do intelecto. Isso é importante, né? A gente até tem uma mensagem que fala que a gente tem duas asas de evolução, né? A asa moral e a asa intelectual, a inteligência. Então, nós já encarnamos com essa possibilidade. Certo. Sempre. Só que aí o que acontece? São dois tipos de evolução. A gente pode evoluir só de um lado, ou pode, deixa eu trocar a palavra, você pode evoluir mais de um lado e menos do outro. Imagina, matemática e português. Você pode aprender um pouco mais de matemática e menos de português, mas vai chegar um momento, por favor, fica à vontade. Nada, fica à vontade. Mas sempre pensando que a gente tem duas vias, dois caminhos que a gente não escapa para evoluir. O caminho moral e o caminho intelectual. Amar é o objetivo. Amor é o resultado do progresso moral. Quando a gente progride moralmente, qual é o ápice, né? Qual é o topo da evolução moral? É o amor incondicional por todos, né? Então, é a primeira regra. Mas vamos falar um pouquinho, olha o que está no Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 780. Olha o que Kardec pergunta. O progresso moral, lembra, a gente tem dois caminhos de progresso, moral e intelectual. O progresso moral é sempre acompanhado do intelectual? A pergunta. Ele já entendeu que são dois caminhos, mas eles são sempre acompanhados um do outro? Não. Eu progrido moralmente tal qual eu progrido intelectualmente, né? Vamos ver a resposta dos espíritos. Agora diz que não, vamos ver. É sua consequência. Ó, o progresso moral é consequência de um progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Quantas pessoas que nós conhecemos que são inteligentíssimas, mas de uma moral questionável? Quantos que nós conhecemos? Assim, no mundo político a gente vê vários deles, né? São inteligentíssimos, mas falta moral, falta amor, falta a base disso, né? Tudo bem? Por que é importante estudar, né? Então a gente já entendeu que a gente pode ter, até voltando aos exemplos que a gente tem usado muito, né? Alguém questiona a inteligência de Adolf Hitler? Não é de uma inteligência absurda, né? O que ele fez ali. Alguém questiona que a moral dele estava não tão evoluída assim, pelo que ele fez, né? Então, nem sempre a gente tem o equilíbrio, né? Por que é importante estudar? Porque é uma das questões chaves do espiritismo, né? A gente está sempre falando, a gente precisa estudar. E é o objetivo da gente estar aqui hoje, né? Estar aqui estudando. Para amar, né? Aprender o amor. Opa, né? Tora, você está ligando os pontinhos. Porque quando a gente estuda, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente se prepara, começa a entender o porquê é necessário amar. Porque se você não estuda, por que eu vou amar se eu olho para o mundo e ninguém se ama? Né? Ou poucos se amam, vou amar os meus, né? Aí você começa a entender que existe um plano maior através do estudo. Então, a instrução vai nos levar a amar. Então vamos ver, por que é importante amar? Questão 780A.
Então, olha só, aqui era 780. E Kardec, depois dessa resposta, ele não se convence e fala o seguinte: como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Porque não foi o que eles disseram aqui, ó. O moral, ó, o progresso moral é sempre acompanhado do intelectual? Não. O moral é consequência do intelectual. Aí Kardec fala, mas como é que isso pode acontecer? Como é que o intelectual pode gerar progresso moral? Né? Por que a inteligência pode gerar melhora moral? Olha a resposta dos espíritos. Ao fazer compreender o bem e o mal. Quando a gente estuda, né, quando a gente evolui intelectualmente, a gente tem capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Isso ninguém pode questionar. Se é uma pessoa que tem pouco estudo, talvez por desconhecimento ela não consiga julgar. Lembra que a gente também já falou isso? Ou a gente erra por desconhecer ou por rebeldia. O homem então pode escolher. Ele estuda e já consegue escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Quanto mais, hoje, por exemplo, né? Hoje, 2017, outubro, né? Hoje nós temos uma capacidade de escolha muito melhor do que tínhamos há 50 anos atrás. 50 anos atrás, a gente tinha menos condição de escolher coisas. Hoje a gente escolhe mais, porque a gente evoluiu intelectualmente. O progresso intelectual ajudou. Hoje você pode decidir, né, um caminho diferente, uma forma diferente, mais fácil. Conversando com as pessoas, você vê a tendência que é para o bem, o Deus, a tristeza. E até a parte material acho que está mais clara, né? Mais fácil de escolher. A gente olha e vê que... Né? Até o financeiro, se a gente for olhar, né? Até o financeiro a gente sabe que existe. As pessoas têm mais acesso. Tem mais acesso. Né? Isso só foi possível por causa da inteligência. A evolução da inteligência. Se a gente consegue evoluir com a inteligência, a gente começa a ver. Por que alguns acham, né, e a gente já vê essa frase em alguns, não, eu não quero mais saber de espiritismo não, porque esse negócio é muito complicado, exige muito, né, muito compromisso. Já demonstrou ali que entendeu. Só não quer juntar isso com moral, né? Mas já entendeu. Se tem compromisso, se exige muito, é porque entendeu. Isso vale para o catolicismo também, vale para qualquer religião, vale para qualquer filosofia. Ah não, peraí, deixa eu largar esse negócio aqui, senão eu vou ter que melhorar também, vou ter que ser bonzinho. Eu não estou afim de ser bonzinho, né? Quero curtir, né? Então, a espiritualidade demonstra que no momento que você evolui a inteligência, automaticamente você consegue discernir melhor o bem do mal e você começa então, ao optar pelo bem, evoluir o moral conjunto. Né? É bem interessante. E aí, gente, vamos pensar no lado material das coisas. Quando a gente olha países que investiram em educação profundamente, vamos pensar o Japão depois da guerra. O que eles fizeram? Investiram em educação. Né? Intelecto, inteligência. Com isso, melhorou a qualidade de vida deles, né? Melhorou a distribuição da renda. Então, assim, por mais que isso não queira significar moral elevada, de qualquer forma ajuda, porque a educação acaba promovendo. A Suíça, a Noruega, perto de nós o próprio Chile, que recentemente fez uma investida grande em educação. A Holanda, por exemplo, ela pegou a alcoólatra, sabe esses AA, né? Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Ela aboliu isso, ela colocou todos num centro e disse, você quer beber, beba, coma, tome banho, mas você vai limpar os jardins, trabalhar com força. Todos os bêbados, os alcoólatras vão até lá, bebem bastante, comem, dormem. É uma forma de educação até. Eles trabalham nos museus, nos jardins todos, porque muito. E depois eles vão beber, eles têm a bebida, o almoço, tudo. Então isso é evolução. No mínimo intelectual, né? Porque houve uma forma de corrigir. Alguns deles podem até se despertar naquilo ali, né? Se encontrar no trabalho. Às vezes só faltava algo para fazer, né? Mas assim, o grande ponto é que se a gente for olhar aqueles que não investem nada em educação ou investem pouco, é o caso do nosso país, olha como é que é difícil, né? As pessoas são mais egoístas, é complicado. Não que isso seja uma regra, só estou tentando dar um exemplo mais claro para nós. Quer dizer, então, esses países não podem chegar aqui e aplicar esses exemplos porque são outras, porque a gente não está preparado intelectualmente. Não está.
Ah, então vamos pegar a lei da Suécia. Não vai vai, funcionar. A gente ainda não está em condições disso. A gente precisa passar por alguns... caminhar muito. Caminhar um pouquinho. E aí, gente, eu achei uma página fantástica que eu quero compartilhar com vocês. Olha só. É um plano de estudos. A gente não tem que estudar? Né? Um plano de estudos proposto por Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz, bom, a gente tem um estudo, matemática, ciência, química, física, que a gente não pode abrir mão, porque tudo isso faz com que a gente progrida no nosso planeta. Mas ela propõe um estudo focado em ensinos, em espiritismo, em Jesus, para fazer o moral da gente se erguer. Isso está lá no livro Celeiros de Bênção, na página 33. Vamos dar uma olhada no que Joana propõe para a gente? Ó. E a gente estava falando agora, um pouquinho antes da gente começar. Vamos ver se a gente não acha aqui. Ó. Todo dia, dica de Joana de Ângeles, dedicar 15 minutos para estudar. 15. 15 minutos é nada. 15 minutos. O que é estudar por 15 minutos? Pegar uma página, pegar um livro, ir na internet, procurar alguma coisa e por 15 minutos dar uma lida. Tudo bem? Joana de Ângeles diz, todo dia, ler um pequeno texto. Então, além dos 15 minutos, tá? Ler um pequeno texto, uma página, e refletir. Aqui ela está falando só para estudar. Aqui, ó, reflita. Estudar e refletir podem estar ligados? Podem. Mas eu posso estudar algo mais histórico e refletir em algo mais moral. Né? Tem esses dois aspectos. Todo dia, pesquisar um termo espírita que não conhecemos. Ah, não sei o que é encarnar, reencarnar. Então, passe, não sei o que é passe. Você acha que eu preciso mais ler o Evangelho do que o Livro dos Espíritos? Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, não abri mais o Evangelho. Eu sugiro que você faça uma... Aqui, ó, quer ver? Pega uma questão do Livro dos Espíritos, estuda ela, lê Só ela. 15 minutos. Lê aquela questão. E tenta entender o que ela está. Se você não entender, anota alguma coisa e traz para cá que a gente tenta ajudar. Tá? Todo dia lê um pequeno texto na página. Pega o Evangelho, todo dia abre, lê, ou pega um livro de página e dá uma lida. Todo dia pesquisar um termo que não conhecemos. Essas são dicas de Joana. Se não der para ser todo dia, que seja um dia ou outro. Né? Ah, o que é passe? Né? Mas o que se é você mediunidade? todo dia, você não sai da ignorância, né? Não, exatamente. Todo dia fazer uma pequena anotação das obras de Kardec. O que ela propõe? Quando a gente anota, a gente fixa, né? Então pega lá um trecho do Evangelho, livro dos Espíritos, né? Não compreendeu, faz uma anotaçãozinha, procura na internet, traz para cá. Ao longo do dia, então ó, todo dia, ao longo do dia, sempre que possível, fazer uma pausa, ler um pequeno texto e fazer uma pequena prece, se for possível, ao longo do dia. Então, não está fazendo nada. Cadê o livrinho amarelo? Não está aqui, não. Tem uns livrinhos com umas mensagenzinhas curtas. Ó. Esse daqui é um exemplo, né? Ele está despencando. Aqui, ó, você abre aqui, ó, uma paginazinha pequenininha. Vocês veem que a gente usa um pouquinho ele, né? Muito. Uma paginazinha pequenininha. Assim, dá uma lida rápida. E agora com a internet não precisa nem do livro, né? Você vai na Google. Mas eu prefiro ler. Eu também prefiro. E faz uma pausa, um pequeno texto. Isso no trabalho da gente, sabe o que eu costumo fazer? Eu vou para o banheiro. E eu já escutei, eu não sei quem foi que comentou uma vez comigo, que alguém falou, não pode fazer pressa no banheiro. Pode. Não tem coisa melhor do que banheiro para fazer pressa. Eu estou falando sério, gente. Por quê? É um lugar teu ali. Né? Você entra, senta no trono e faz uma prece. Claro que pode. Qualquer lugar. Claro que pode, que é um lugar só teu, ninguém vai te perturbar. É um lugar que na minha casa ninguém me deixa em paz. Mas assim, mas pode ser até na casa da gente, às vezes não tem paz. Mas no trabalho é fatal. Quando eu estou muito perturbado lá, eu vou ali e já volto, vou no banheiro. É o segundinho que a gente vai. É verdade, mas funciona, gente. Essa prece. Sempre que possível. Quem vem dentro do banheiro bom é debaixo do chuveiro. Assim, também, né? Uma água confortável, você fecha os olhos, você entra, fica bem introspecto. E a água tem a característica magnética, né? Magnetismo puro. Limpar tudo, sabe? Por isso que não tem lugar, a prece se faz em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer horário. Qualquer horário. Dora, e aqui não é para se preocupar com uma prece.
um Pai Nosso, uma Ave Maria, Muito obrigado. Jesus, qualquer coisa, uma frase, 2 frases, não, é que às vezes é com pressa, vou ter que ir no banheiro, vou ficar lá 15 minutos falando com Jesus. Não necessariamente, né? Qualquer coisinha. Qual o objetivo disso? Religar. Pum! Você está religando ali. Você dá aquela religada. Aí o carro deu uma morrida, né? Você pega no tranco. E olha o importante que vem agora no item 6. Ó, a gente falou sobre isso antes de começar hoje, Dora. Uma vez por semana, fazer um estudo em família, se for possível, nem sempre é. A Nária deu o exemplo dela lá, quando a gente ainda não estava casado, que o pai dela é testemunha de Jeová, a mãe católica, ela fazia sozinha. Não tem problema. Se for possível com a família, é ótimo. Uma vez por semana, num dia certo, no horário certo, fazer o Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Pegar uma página do Evangelho, ler em voz alta. Já comecei, já fiz várias vezes. Se for possível, ler uma outra página, se não, só ler. Ah, quanto tempo? Não tem tempo. É o tempo que for da leitura do Evangelho, já está valendo. Olha que passo a passo legal que Joana dá para nós, né? É claro que talvez não dê pela vida atribulada que cada um de nós tenha, de fazer todo dia, mas pode ser, um dia eu faço isso, no outro isso, tento ir no banheiro umas 2 vezes por dia para me religar lá. Eu falei do banheiro, mas às vezes no trabalho da gente tem outros lugares, né? No meu, o banheiro é o único lugar que eu posso definitivamente me parar por alguns minutos. Tudo bem? Tudo. Bem? E aí o tema de hoje é esse, né? Conhecer o Espiritismo pode nos orientar melhor para a vida. É uma afirmação. Pode, por causa disso tudo. Porque nos permite entender, não é porque o Espiritismo, estou orgulhoso, porque só quem é espírita se salva. Não é isso. A gente não está falando de ser espírita, a gente está falando do Espiritismo. Conhecimento. Da filosofia, da ciência, dos ensinos, daquilo que o novo Consolador enviado nos traz. Porque conhecendo isso tudo, eu posso ser um excelente católico, um excelente protestante, um bandista fabuloso, porque não importa o termo religioso que eu tenha, mas esses ensinos passam a fazer sentido para a vida da gente. Eu posso ser um excelente ateu, se lá no fundo eu amo o próximo, eu amo porque eu amo. Não importa se eu não acredito em Deus ou na vida após a morte. Você está falando isso aí, segunda-feira foi o Ricardo que fez a palestra do... Não lembro o tema. E ele falou que o Divaldo, uma vez numa palestra, fala assim, é melhor ser um ateu do que um espírita hipócrita. Quando ele falou assim, um católico. Então, quer dizer, uma pessoa que faz o bem, que você olha assim e fala assim, meu Deus, essa pessoa ajuda tantas pessoas e se diz ateu, porque está dentro. Não importa se ela acredita ou não acredita em Deus, se acredita em Buda ou num extraterrestre, não importa. A base importa, o sentimento importa. A essência que está lá. Vê bem, Jesus fala de moral, ele não fala de religião. O que importa é a moral. Eu posso ter moral sendo ateu. É mais difícil, porque você acaba deixando de ser ateu, né? Porque as coisas começam a fazer sentido. Mas é plenamente possível. E aí André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele traz essa mensagem bem... Isso é bom para Dora também, você vê? Hã? É passaginhas pequenininha, né? Sinal verde, é tudo coisas pequenininhas. Essa Agenda Cristã é um excelente livro para a página. Muito bom. O conhecimento espírita é a orientação para a vida essencial e profunda do ser. Olha bem, o conhecimento espírita não é ter a religião espírita, é conhecer, né? Claro que a evolução é lei para todas as criaturas. Mesmo aqueles que não têm conhecimento espírita vão evoluir. Mas ele está dizendo que o espiritismo intervém no plano da consciência, facilita, religa, né? É o que Jesus trouxe de relembrar, de fazer melhor, ditando normas de comportamento suscetíveis de traçar caminhos retos à ascensão da alma. Ditando normas de comportamento, parece que está ditando regras, mas não é isso. Ditando situações e formas de conduzir a vida que nos levam à ascensão da alma, ao progresso, né? Sem necessidade de aventuras nos labirintos da ilusão
que correspondem a curvas aflitivas de sofrimento. O que André Luiz está falando aqui? Ao conhecer o Espiritismo, você evita aventuras, porque sem conhecer o Espiritismo, você pode ir por um caminho que você não iria se conhecesse por conta do conhecimento. Fala assim, opa, peraí, eu já sei que por aqui eu não devo ir. Ao não conhecer, você pode ir por um caminho diferente, por uma aventura, depois lá na frente você volta para o caminho certo, porque o progresso é para todos. Mas, se você tem um mapa, eu vou daqui para Osasco. Agora até sei chegar em Osasco, mas quando eu me mudei para cá um ano e meio atrás, eu me perdi daqui para Osasco. Com o Waze eu vou. E o GPS? Né? O GPS eu vou. O GPS é o Espiritismo. Todo mundo evolui. Mas com o Espiritismo a gente tem um caminho que facilita. Por quê? Te explica, essa coisa pode te provocar um sofrimento, um caminho diferente. Fala. Evoluir é igual. Tem muito mosquito hoje aqui, né? Evoluir é igual subir um pouco para a vida. Sim, evoluir é progredir. Quando a gente sobe um degrau da escada, exatamente. A gente vai estar subindo o degrau da vida. Um degrau da escada da vida, isso mesmo. A gente evolui assim. Então essas aventuras, quando a gente não tem o roteiro, né, acaba nos levando a mais sofrimento. Não é porque o Espiritismo salva ninguém, não, é só o GPS. GPS espiritual. Né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? A gente vai encerrar, trouxe uma musiquinha, né, uma música bem legal, do Carlinhos Conceição, que fala sobre a doutrina espírita. Né? De novo, né, Kardec, em algumas mensagens, e sobretudo na Revista Espírita, ele sempre colocava, né, que haveria uma época em que nós teríamos católicos espíritas, protestantes espíritas, porque o espiritismo, como ciência e filosofia, ela não tem religião. Você pode ser um excelente espírita presbiteriano. Não há problema nenhum. A minha mãe me ligou hoje e falou assim, interessante, eu fui numa médica, ela é terapeuta, não sei o quê, ela se apresentou para mim e falou que é budista, mas kardecista. Achei que... O que importa é que o roteiro é para todos. O Consolador, Jesus não prometeu o Consolador só para os espíritas. Né? Nem é propriedade nossa. Todas as religiões e os conhecimentos um dia vão se unindo, Vão né? se unindo. Vão se unir. Então, uma coisa só. Por isso que ele não deixou religião, deixou ensinamento. Você vai seguir essa religião. Naquele tempo, houve uma época que as religiões não aceitavam que a Terra era redonda. Tem como negar isso? Ainda tem alguns que tem os terraplanistas aí, agora que virou moda, né? Mas enfim. Tem umas teorias, mas enfim. Então, para a gente ter alguma pergunta, alguma coisa, não? Então, para a gente encerrar, vamos prestar atenção na letra dessa música, nessa homenagem que Carlinhos Conceição fez para a doutrina espírita, que eu achei fantástica. Acho que cabe bem para nós aqui. Essa música é bem legal. Deixa eu falar bem. Essa eu baixei da internet, foi feito por um centro de estudos espíritas, né? Que tem a letra aí para a gente acompanhar. Conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, no extremo oposto do planeta, fenômeno à luz do dia, a mesa do mundo girou, trombeta soaram no céu. Raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigindo um missionário, um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito. Socorro divino, possam chegar os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a
evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. A mesa do mundo gerou, pronto é soar no céu, raiou a codificação, o sangue de trevas cessou, séculos de elaboração, exigindo um missionário, um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz, que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes, contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz, que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes, contidas nos evangelhos, e hoje o cristão professa. Bacana a homenagem, né? Falei que era bonita. Falei que era bonita. Você sabe de cor. É, a gente usa bastante Tem carinho. um monte de carinho que a gente só tem. Bom, vamos encerrar fazendo nossa prece final? Jesus, repletos de alegria, com o coração cheio de agradecimento, Jesus. Obrigado por permitir que conheçamos os teus ensinos sob uma ótica do amor trazida pelos Espíritos através da codificação de Allan Kardec. Obrigado, Jesus, por termos conhecido de algum jeito e estarmos usando nas nossas vidas, estudando a doutrina espírita como um mapa, como um caminho, como uma rota mais segura, mais rápida, para um progresso que equilibre a nossa inteligência com a nossa moral. Permita, Jesus, que nós estejamos abertos sempre para os teus ensinos. Carrega a nossa alma com essas energias positivas, com essas energias de bondade, de harmonia e de paz, para que possamos levar para as nossas casas e lá distribuirmos. Permita, Jesus, que nessa semana estejamos mais ligados, que consigamos de alguma forma seguir aquele roteiro que a Joana de Ângeles nos mostrou hoje, estudando um pouquinho mais, fazendo o nosso evangelho no lar, mas parando durante o dia alguns minutos para nos lembrarmos que estamos no mundo para evoluir e para evoluir no caminho do bem. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por esse estudo. E que em teu nome, Mestre, em nome de Deus, possamos encerrar essa noite do estudo do Evangelho no lar. Que assim seja. Participou da prece, né? Zezinha?